Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana e já estamos aí na metade de agosto. Daqui a pouco, setembro, outubro, né, as eleições. E sempre nós estamos num processo eleitoral aí agora já dentro de um período em que a gente não pode fazer muita propaganda. Não é questão de propaganda, é questão de opinião sobre aquela decisão que elas vão tomar dia 2 de outubro. Nós temos que pensar muito bem sobre quem vamos escolher para dirigir os destinos da nossa pátria, do nosso Estado, enfim. E no Congresso Nacional também e nas assembleias. Então é importante colocar pessoas comprometidas com a sociedade. Max Weber, um grande escritor, um famoso, Max Weber tinha uma expressão que dizia o seguinte, num livro chamado Ciência e Política, uma Vocação, ele dizia assim que há dois tipos de políticos. Uns que vivem da política, são os profissionais que estão lá para se locupletar e é o seu grupo, esses não interessam à sociedade, e aqueles que vivem para a política, para fazer o bem através da política, que é uma coisa normal, a política é fundamental, é a arte de negociar, a arte de realizar as coisas em favor de uma sociedade, de um corpo humano, enfim. Então, nós temos que pensar muito bem, vamos escolher aquelas pessoas que estão destinadas, estão vocacionadas e com o propósito de servir para a política, para, através da política, realizar coisas em favor da população que os elegeu, que os escolheu. Então, fica bem dado esse recado, né? E ver muito bem quem é o mentiroso, quem é o salafrário, quem é aquele que é enganoso e aquele que quer apenas o poder pelo poder. Então, tá assim dessa gente aí, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Temos que ver bem quem votar, né? Já temos experiência aí de pessoas que querem voltar ao cargo, mas acabaram não dando resultado nenhum e, sobretudo, frustrando a nossa expectativa porque desprezaram o cargo para um voo mais alto porque tem muita sede de poder. Vocês sabem a quem eu me refiro. Bom, nós começamos o nosso programa Economia e Desenvolvimento hoje com conversando sobre contabilidade, que é um segmento importante que está tendo grande sucesso desde a sua criação lá atrás. E nesse espaço, Salésio D'Agostinho, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Bom, tem aqui, ó, aliás, esse teu espaço, Salésio, tem uma repercussão nacional, né? A professora Lisiane Almeida, aliás, não é professora, ela fala de professora, que é tu, né? Mas ela diz o seguinte, ela é de Maceió, em Alagoas. Fui contratada para cuidar da contabilidade de um condomínio predial daqui da cidade, lá em Maceió. É um condomínio de 160 unidades que tem uma arrecadação em torno de R$100 mil por mês. Acontece, diz ela, que o síndico me contratou e começou a incluir nas contas do condomínio gastos dele, gastos particulares. Abri uma conta específica informando esses gastos, mas ele não aceitou. Ele mandou contabilizar na conta de gastos gerais do condomínio. E aí? Ela diz assim, ó, eu até pensei em denunciar o Conselho Fiscal do condomínio, mas se não perco o cliente se faço isso. Qual é a sua sugestão sobre um fato como esse? É complicado, né, Lisiane? Pois é, Lisiane. Sabes que os escândalos no mundo condominial é muito similar com aquilo que nós vivíamos na política. Há muita corrupção, não é isso? Se você abrir o site, né, sobre este assunto, você vai verificar, né, lá notícias e matérias que diz a praga da corrupção no microscópio social dos condomínios. Então você vai verificar lá a manchete que diz corrupção, o câncer dos condomínios, não é isso? Aí você vai se deparar com uma pesquisa em que diz que 60%, né, 60% dos contratos são superfaturados, superavaliados para dar comissões para síndico ou administradoras, não é isso? Então, se você verificar os condomínios, realmente é um câncer, né? E que isso tem que ser o quê? Rompido, não é isso? Tem que ser rompido. Isso não pode continuar.
Então, os principais tipos de corrupção e fraudes que tem no condomínio é o superfaturamento do serviço, são pagamento de impostos, né, e encargos que não são recolhidos, obras emergenciais constantes, todo mês tem obra, simplesmente para poder manter o contrato e poder receber a sua comissão, é gasto com notas frias, enfim, existe uma série de problemas que nós temos nos condomínios, né? E esse teu condomínio não é nenhuma exceção, não. Esse condomínio está dentro de uma média. É a tá? regra. É a regra, a regra. Só porque, por que existe essa regra? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o poder legislativo tem que começar a pensar nisso, como estabelecer normas de como prestar conta aos condôminos e até mesmo ao Estado. Entende? Por quê? Os condomínios hoje é um segmento importante na geração de emprego e renda. Entende? Hoje, os condomínios, eles equiparam-se os microempresários pela quantidade de riquezas que são geradas. É contrato de manutenção, é contrato de limpeza, é contrato de corte de grama, é faxineiros, entende? São zeladorias. Tem serviços tantos, se nós somarmos todos os condomínios do Brasil, supera a quantidade de microempresas que nós temos. Então o Estado está na hora de começar a pensar nisso. Tá? Porque a riqueza é muita riqueza e existe muita sonegação. Entende? Pagamento de autônomo sem o recolhimento da Previdência Social, pagamento de terceirizados sem o recolhimento da Previdência, enfim, uma série de problemas que a gente sabe que tem. Okay? Mas como é que nós vamos resolver isso? Você sabe qual é o principal documento que existe para regular tudo isso? A Convenção Condominial. A Convenção Condominial é um documento, é um conjunto de normas que regula o funcionamento do condomínio. Não é isso? Ele serve, né? Ele dá competência e garante direitos e reforça os deveres dos condôminos. Só que as incorporadoras, elas não se preocupam na elaboração deste documento. É um copia e cola, copia e cola. São documentos que, quando o condômino vai examinar, não tem consistência para frear a corrupção. Porque, veja, as incorporadoras elaboram esta lei que regula os condôminos simplesmente de forma muito simples e cumpre somente com aqueles requisitos básicos que o Código Civil estabelece. Simplesmente diz que o condomínio é composto pelo síndico e o Conselho Fiscal. Muito bem. Só porque não diz como é que o Conselho Fiscal é eleito, se é através de chapa mista com síndico, ou são através de chapas distintas, ok? Não dá autonomia ao Conselho Fiscal para que ele possa contratar auditoria para verificar as contas do condomínio. Enfim, problema das procurações. Não estabelece os limites dos procuradores, ou seja, um procurador pode representar mais de 50% do condômino e aí cria essas pessoas com poderes de fazer o que querem. Você tem uma ideia? Semana passada, eu estive participando de uma assembleia para discutir assuntos importantíssimos no condomínio. Sabe quantas pessoas estavam presentes na assembleia? 2. Eu e um procurador. E esse procurador representava mais de 60% dos condôminos. Aí eu digo, mas vamos discutir o quê? Se aquele procurador decide por todos. Então é por isso que essas coisas aqui acabam não dando fim. Porque o incorporador, ao criar a convenção condominial, tem que limitar que não pode um procurador representar mais que um condômino, porque senão tu cria
esses grupos que acabam comandando os condomínios e prospera a corrupção. Então, isso nós temos que acabar. Por questão de eleições, não pode permitir que o síndico se mantenha no poder sempre. Entende? Esta convenção ela tem que estabelecer que o Conselho Fiscal tem que contratar uma auditoria, dependendo do tamanho do condomínio. Verifica um condomínio com 160 unidades, tá? Que não é grande, nós temos condomínio com muito mais economias disso. Fatura 100 mil por mês, tem que ter uma auditoria. A convenção condominial tem que estabelecer que a prestação de conta tem que ser em forma contábil e não simplesmente pelo regime caixa, aonde se registra as entradas, registra-se os pagamentos, mas não informa o quanto deixou de pagar, entende? Aonde as administradoras condominiais não faz os registros, enfim, obedecendo às normas legais. Então, ou seja, o que nós precisamos hoje, Lisiane, é focar mais nas incorporadoras. As incorporadoras têm que dar uma atenção mais sérias nas convenções condominiais, porque a convenção condominial é a lei que regula, né, os direitos e as obrigações dos condôminos. Se der uma atenção especial na convenção, a corrupção vai desistir, vai acabar, vai dificultar. Mas para isso é necessário que esta convenção seja feita de forma pensando no futuro. A incorporadora, ela não pode pensar no presente e na simplicidade, ela tem que pensar no conflito futuro entre os condôminos, porque é ali que se aplica a convenção e é ali que se evita tudo isso que está acontecendo. Lisiane, a única coisa que eu posso te dizer e recomendar é o seguinte: tu foste contratada pelo síndico. Muito bem. Tu dizes que se denunciar o fato ao Conselho Fiscal, tu vai perder o cliente. Por que isso? Porque o Conselho Fiscal certamente é um braço do síndico. Ou seja, é um Conselho Fiscal sem nenhuma autonomia. É um Conselho Fiscal faz de conta, ok? O que é que tu podes fazer nesse caso? Como a contabilidade, neste caso, ela não é obrigatória, uma simples prestação de conta, tu vai ter o quê? Vai ter que fazer o que o síndico está dizendo e tentar fazer com que os condôminos peçam uma prestação de conta, fazer com que os condôminos peçam uma auditoria para examinar todas essas coisas e seja lá o que Deus quiser. Enquanto não for colocado na cabeça dos incorporadores que os condomínios, para funcionar bem, ele tem que pensar no futuro e o futuro está na convenção condominial e essa convenção condominial tem que ser feita de forma clara, objetiva, pensando sempre na estabilidade dos condôminos, pensando sempre no funcionamento sério dos condôminos e deste condomínio. É por isso que eu peço a todos os incorporadores, por favor, antes de encaminhar para o cartório de imóveis a convenção, verifique se esta convenção cumpre efetivamente com os interesses dos condôminos pensando num conflito futuro e não simplesmente registrar por registrar. Ok? Era isso, Lisiane, vamos lutar, que a vida é isso, tem que acabar no Brasil a corrupção, tem que acabar no país esse desvio todo de recursos, porque se cada um de nós cumprir com as nossas obrigações, esse Brasil vai ser muito melhor e vai ser muito mais fácil de se viver. Muito bem, não é só na política que tem corrupção. Salésio, muito obrigado pela tua presença aqui, até uma próxima. Até uma próxima, continue encaminhando as perguntas, que na medida do possível vamos respondê-las. Olá, cada um de nós busca a felicidade. É nosso destino e o propósito da criação. O problema é que a maioria, sim, a maioria, busca fora de si essa felicidade. Esta, porém, se encontra no interior de cada um de nós. Napoleão Bonaparte dizia que o segredo da vitória numa guerra, mais que o aparato bélico, era a motivação que vinha da alma de cada soldado. Isso mesmo. A psicologia e demais ciências humanas apontam para isso modernamente, embora nem sempre usem a prática da espiritualidade, sim, do espírito, para chegar a bom termo. Tratar o ser humano como matéria simplesmente apenas frustra a expectativa que temos da felicidade. Somos corpo, alma e espírito. Sem cuidar ao mesmo tempo dessas três dimensões, seremos
presas fáceis do desencanto e da miséria humana. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Agora há pouco nós estávamos conversando aqui no estúdio, né, com o pessoal aqui da TV, do nosso programa, sobre esses investimentos imobiliários que estão acontecendo. Aqui mesmo do lado, junto ao Barra Shopping, aqui já vai ser inaugurado a partir de novembro o Pontal do Estaleiro, que é um shopping total, tem já a Leroy Merlin já inaugurou aí, e tem mais 160 lojas que estão incorporadas a esse projeto maravilhoso, né, que mudou o perfil imobiliário de Porto Alegre, principalmente nessa zona. Quem não se lembra, né, que o Pontal do Estaleiro, ali onde se localiza esse shopping, era abandonado. Ali o pessoal ia se reunir para fumar crack, essas coisas todas, e era uma área totalmente, né, marginalizada do processo de urbanização da cidade. Graças a Deus, isso dá graças a Deus e graças a nós também que acabamos tirando do poder municipal aquela ideologia que é contra o progresso, contra o desenvolvimento, embora diga que defenda o progresso e os trabalhadores. E hoje ali, por exemplo, milhares de empregos estão sendo colocados aí e a cidade está ganhando muito com isso. Quer dizer, Porto Alegre está se tornando uma grande capital, até inclusive e sobretudo na atração de investimentos no mercado imobiliário, em outros setores também, mas criando uma atração turística que nós não tínhamos em Porto Alegre. Porto Alegre hoje se alinha entre as capitais brasileiras, que tem também um poder de atração turística. O pessoal de fora vem aqui agora, não precisa só ir para Gramado, Canela, para a Serra, que é maravilhosa, mas também pode ficar em Porto Alegre e desfrutar das belezas, não só das belezas arquitetônicas, urbanas, da oferta de produtos, de serviços, da beleza do rio, da orla do Guaíba, mas de tudo aquilo que Porto Alegre tem, que pode oferecer a quem nos visita, seja do interior ou fora do estado e até do exterior. Bom, falando nisso, eu quero apresentar aqui a Chayana, que está aqui conosco, a Chayana Marques Fernandes, que é mediadora de conflitos e trabalha nessa área do mercado imobiliário. E já na semana passada, a Chayana Caroline esteve aqui lá da empresa e falou exatamente sobre esse contrato de compra e venda, esse boom que está acontecendo no mercado imobiliário. E essas questões, elas, claro, que envolvem também o aspecto jurídico, né, do processo de negociação, cláusulas contratuais e tal. E tu trabalha exatamente numa área que busca evitar, e é normal acontecer isso, evitar que esses conflitos, né, de negociações, eles acabem sendo judicializados. Isso é importante. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, né, novamente pela abertura desse espaço. Parabéns, olha que é muita repercussão, porque na verdade esse é um assunto assim que as pessoas às vezes não dão muito valor, né, mas elas, cada um de nós, seja diretamente ou na família, nas relações, acaba tendo de repente se defrontando com esse problema. Sim, e é importante a gente falar sobre isso para levantar, né, a reflexão. Sim, exatamente. Sobre, mais você já refletir, né? Sim, sobre esses métodos autocompositivos, em principal, né, ao povo gaúcho, que, como a gente sabe, né, é um dos povos mais beligerantes do país. Então, o gaúcho diz assim, o gaúcho não leva desaforo para casa, né? Esse é o problema, né? Então, isso aí, de certa maneira, traduz essa coisa que tu está dizendo, nós somos um povo beligerante. Uhum. E o que acontece, né? Dentro desse boom que tu comentaste, né, sobre o mercado imobiliário, é a importância das cláusulas escalonadas nesses contratos. O que são cláusulas escalonadas? Essas cláusulas, elas determinam que as partes, ao fechar um contrato, se houver algum conflito, que eles sejam resolvidos pelos meios extrajudiciais de resolução de conflitos.
Perfeito. E na base do diálogo, da comunicação mesmo. Então, esgotados esses métodos, aí sim vai para o judiciário. Então, o que acontece, né? Agora, as pessoas estão cada vez mais investindo em imóveis e que não só agreguem a questão da moradia, né? Mas também a questão de comodidade, ficando próximo a polos comerciais, hospitais, farmácias, lazer, justamente para evitar, né, aquele gasto com deslocamento. Só que o que acontece no frenesi das pessoas adquirirem algo novo por uma falta de comunicação, por uma falta, né, de atenção ou uma linguagem agressiva ou por uma falta de escuta ativa e um profissional que possa estar auxiliando, muitas vezes acaba no conflito. Por quê? Porque não tem cláusulas que contemplem o assunto em questão. E aí acaba indo para o judiciário, que a gente sabe bem como funciona. O que é mais comum nisso é não judicializar ou judicializar, digamos assim, de 10 processos. Quanto por cento é judicializado e quanto por cento através dessa mediação, através da negociação, sobretudo através da cedência. Tem que ceder um pouco, cada um ceder uma parte, uma coisa acaba tendo um consenso, um mínimo de consenso. Olha, eu vou dizer, para não dizer a totalidade, uns 8. 8? 8 de 10. É São grande. judicializados. Apenas isso. Até eu quero trazer um exemplo de uma mediação que eu fiz dentro do judiciário, que foi feito um contrato de compra e venda de um imóvel na planta, e pelo atraso nas obras, o ABITSE, que é o documento de regulamentação que aquele imóvel está ok perante a prefeitura, né, ele não foi expedido e houve a quebra do contrato pela demora na entrega das chaves. O que aconteceu? O comprador ele se sentiu lesado e, né, sem a inclusão dessas cláusulas que eu falei, procurou o judiciário. Aí, com a demanda, o juiz encaminhou para a mediação e esse processo não era novo, era antigo. E encaminhou para a mediação, através do diálogo, das técnicas, né, que a gente aplica, conseguiram chegar a um consenso de que aquele imóvel, aquele apartamento mesmo seria entregue, porque pela morosidade o imóvel já estava pronto, com a BITSE, e como o imóvel ele estava parado, gerou gastos com as cotas condominiais. E a empreiteira acabou não pagando. Então, no acordo, a empresa ela pagaria aquelas cotas condominiais vencidas e somente a partir da posse daquele imóvel pelo comprador, aí sim os valores seriam pagos por ele e também os valores, as parcelas que ficaram faltando para a venda, né, para o fechamento do negócio. Daquele negócio, ele seria corrigido a contento, né, de ambos as partes. E agora cada vez mais, né, Chayana, até porque nós falamos, esse boom imobiliário aí vai trazer muitos contratos, muitos processos, que vai acabar uma demanda muito grande. E sempre é bom ter uma pessoa mediadora, até antes de fazer um negócio, né, para saber que cláusulas vão ser colocadas ali, que cláusulas são negociáveis, outras não são negociáveis, né, exatamente para fugir desta possibilidade de judicialização, porque a judicialização ela é ruim para o mercado, ela é ruim para as partes, né, ninguém ganha com isso, né? E acho importante que as pessoas desarmarem desse sentimento de conflito, porque o conflito naturalmente do ser humano, quer dizer, é natural que aconteça. Mas quanto menos, tem muita gente que fomenta conflito sem necessidade. Então, esse é um parâmetro assim, que a gente deve examinar, né? Não, e eu vou chegar nessa questão também da fomentação do conflito, né? Mas assim, só fazendo um parênteses, a lei da mediação, ela já tem essa questão, tem um artigo que ela fala sobre a inclusão dessas cláusulas e também tem a vantagem, né, das partes poderem escolher um mediador. Fechando parênteses, entrando nessa questão da fomentação do conflito, o que acontece? Em países mais desenvolvidos, essas técnicas de negociação, mediação, conciliação, elas são utilizadas há mais tempo. Inclusive, a gente chama de condição sine qua non, que seria uma condição principal, imperativa que tenha essas cláusulas escalonadas em contrato e que se esgotem esses meios
antes de se chegar ao judiciário, porque o judiciário também a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos o valor dele é altíssimo e não tem a gratuidade de justiça como a gente tem aqui. Já o Brasil ele é mais resistente, né? Ainda mais o povo gaúcho. Nós somos resistentes ao novo, ainda mais esses métodos. Por falta de divulgação de políticas públicas como esta e por resistência também de muitos profissionais nessa área. Perfeito. Muitas vezes acaba, né, gerando esses impasses e aumentando o número de demandas, como a gente sabe que o nosso judiciário aqui, o gaúcho, ele é beligerante, né? E, na verdade, tu é especialista em dirimir conflitos, ou pelo menos tentar o consenso das partes, né? E tem mais alguma coisa aí a respeito disso? Não, só duas coisas, né? A premissa que fica é que aquisições vantajosas pressupõem contratos bem elaborados. Claros. Claros. A mediação, que é a mais indicada para esses casos, ela, na maioria da totalidade, ela resolve essas questões, esses problemas. E que se alguém também, né? Se alguém ficou com alguma dúvida e queira fazer um contrato Faça contato com vocês lá. Né? Pode entrar em contato na Gonçalves Dias 149. Qual é o telefone? Lá tem o telefone? Tem de cabeça o telefone? O telefone, no momento a gente está utilizando o nosso, mas eu posso passar o meu telefone. Tá, pode passar então. 51, né? 99783-8562. Perfeito. Eu acho que é importante isso, né? Nesse momento assim que a gente vive, sobretudo depois da pandemia, nós vimos que há um acúmulo, quer dizer, uma pressão muito grande, as pessoas estão um pouco sem vontade de dialogar, de ceder e tal, há muita intemperança nisso, né? E claro que isso aí acaba gerando conflitos que poderiam ser evitados. E como eu digo assim, todo conflito, né? Ele não é ruim para ninguém, quer dizer, na medida em que tu evitar um conflito que é evitável, tem muitos que são evitáveis, é só não criar mais, né? E o gaúcho tem muito disso. Nós temos aquele sangue farrapo ainda que permanece entre nós. Shaila, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Tá, sucesso lá para vocês e obrigado pelas informações, sobretudo pelo conteúdo, né, que tu tens passado aqui. É a segunda vez que tu estás aqui e eu tive já um retorno muito bom nisso, porque as pessoas, hoje elas estão, o investidor, sobretudo, que nos assiste, ele está tentando, né, ver o que fazer, como fazer, de que forma fazer um investimento que não traga muita dor de cabeça já fora aqueles que normalmente acontece quando isso ocorre. Obrigado, Shaila. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, está aqui comigo o Dr. Gustavo Bernardi, que sempre traz assuntos importantes e hoje cada vez mais importantes. Nós temos decisões aí do Judiciário sobre aspectos importantes da área de propriedade, né? De questões trabalhistas, a questão das empresas e também da questão das invasões de propriedade que tem aí. Dr. Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa. Eu agradeço, Silvio. O primeiro assunto é o seguinte, o senhor me passou aqui agora, que é o seguinte, que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, não é isso? Da Câmara dos Deputados. Está aprovando aí o limite de penhora no tratamento ou no faturamento das empresas em relação a ações trabalhistas, ou seja, pela lei atual, eles podem penhorar 100% do faturamento de uma empresa em função de ações trabalhistas. E agora, com essa decisão, vai ter um limite. Isso, há um projeto de lei que passou pela Comissão de Constituição e Justiça agora, essa semana, né, prevendo um limitador. O que ocorre, Silvio? Quando você tem dívidas, né, essencialmente trabalhistas, e a empresa não paga, né, há uma penhora dentro de um sistema chamado Sisbajude, que é um sistema que concentra as informações dos depósitos bancários no Brasil inteiro.
O próprio juiz entra lá dentro desse sistema, vai lá e penhora, né? E detalhe, se você tem diversas contas bancárias, o juiz acaba penhorando o valor igualmente em todas essas contas bancárias, né? Depois, posteriormente, ele até libera, mas, enfim, isso dá um grande impacto, né, no equilíbrio financeiro das empresas. Ora, e bem na verdade, o que ocorre? Muitas vezes a empresa tem uma folha de pagamento de 100 funcionários que fica impactada em razão de uma única ação trabalhista. Ao longo do tempo, isso sempre foi discutido no judiciário, né? Sempre houve uma discussão sobre a justiça disso e sobre o desequilíbrio que causava nas empresas, que era até mais prejudicial do que a própria ação trabalhista, né? Tu imagina empregador, tendo que pagar a folha no dia 5 e recebe no dia 1º uma penhora que te impede de pagar a folha, que te impede de pagar os teus fornecedores, que te impede de pagar os tributos, e isso gera uma cadeia de dívidas depois. Então, existe um projeto de lei tentando limitar essa penhora em 10% do faturamento das empresas. O que é interessante é que sempre houve uma contrariedade a um projeto de lei nesse sentido, mas dentro dessa seara, dessa modernização da legislação trabalhista que vem vindo aí nos últimos 2, 3 anos, né, a comissão anteontem, aprovou então o texto desta lei, buscando a limitação desta penhora em 10% do faturamento das empresas. Isso é muito salutar, Silvio, viu? Isso vai mudar substancialmente a relação ali que se dá entre... Dá uma segurança jurídica para as empresas. Uma segurança jurídica, mas o que é mais importante, uma segurança financeira, econômico-financeira, né? Você penhorar 10% permite que a empresa consiga se organizar, pagar aquela dívida eventualmente até parcelada, né? E continuar trabalhando. E livra os demais empregados. A maioria dos empregados, uma ação trabalhista pode fazer isso aí. Né? Empregados, fornecedores, tributos. Né? E a própria saúde financeira da empresa. A empresa pode continuar existindo. Tá? Bom, uma outra questão aí diz respeito à suspensão dos despejos. O Supremo Tribunal Federal acaba de ampliar, né, quer dizer, o prazo de suspensão dos despejos a partir de 2021, foi isso, né? Em 21, Silvio, nós tivemos uma lei número 14.216, né, que suspendeu, naquela ocasião a questão era a Covid, suspendeu os despejos no Brasil inteiro, né? Essa legislação ela vem sendo prorrogada. Recentemente houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação muito específica que tem no STF que discute a legalidade daquela lei, né? A lei foi tida como legal e agora, recentemente, anteontem, né, através de uma decisão do STF, se ampliou os efeitos dessa lei até outubro deste ano. A ideia é que não hajam despejos até depois das eleições, tá, ok? Eu entendo, Silvio, como advogado que atua no âmbito do direito imobiliário, né, que isto aí causa uma insegurança jurídica enorme, né? Nós já estivemos falando aqui de empreendimentos que foram totalmente invadidos depois da criação desta lei, né? E que o empreendedor hoje está sem conseguir levar adiante o seu empreendimento, ou seja, ele não consegue concluir o empreendimento, o que vai impactar naquelas pessoas que compraram aquele empreendimento, gerando os contratos, a rescisão dos contratos, causando insegurança jurídica, e do mesmo lado, o coitado do empreendedor não consegue tirar aqueles invasores. Então, tudo aquilo que ele já construiu está sendo destruído, Nós temos propriedades rurais que estavam na iminência da colheita da sua safra, que foram invadidos e que não se consegue, primeiro, não se consegue fazer a safra, porque você não consegue entrar com o maquinário lá dentro, portanto você vai perder a safra, e o coitado do proprietário rural também não consegue tirar os invasores lá de dentro. Portanto, ele tem um duplo prejuízo, o prejuízo de terem tomado dele aquele pedaço de terra, ele teve o prejuízo de plantar a safra e está tendo agora o prejuízo de perder a safra. Detalhe, o seguro que se tem atrelado à safra não vai cobrir esse prejuízo, porque não é intempérie. Então, no meu entender, é o STF mexendo no bolso do proprietário ou de terra, daquele que é dono da terra, dono do imóvel, né, sem levar em consideração os prejuízos que vai causar para esse proprietário, né?
Eu não nego que nós temos no Brasil a questão do direito à moradia, a questão dos direitos sociais, eu não nego nada disso. Mas você estabelecer um salvo-conduto para que eu entre na casa do Silvio e não saia de lá, porque não vai haver uma liminar me despejando de lá, eu acho isso um absurdo. Num país que tem a defesa da propriedade, uma defesa constitucional da propriedade, né? É o STF, mais uma vez, mexendo na Constituição. Acontece uma vez mais, né? Eu acho que realmente o Supremo Tribunal Federal, e aqui a gente faz uma distinção entre o Supremo, a instituição que é fundamental para uma democracia, né? Dúvida, né? Naturalmente, a Suprema Corte Americana, por exemplo, né? Veja bem o seguinte, a Suprema Corte Americana, tu raramente conhece um juiz da Suprema Corte Americana. Os nossos são celebridades. E vão, inclusive, falar mal do Brasil, fora do Brasil, fazendo as cagadas que eles fazem aqui, como essa aí. Quer dizer, então, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser exatamente o guardião da Constituição, né, o último recurso para que o processo constitucional de direito, do Estado de Direito que eles tanto falam, fosse preservado, é o primeiro a colocar desordem nisso e estabelecer essa insegurança jurídica, como disse muito bem o doutor Gustavo Bernardi, que se espraia para uma insegurança econômico-financeira, trazendo problemas de solvabilidade das empresas. Isso é muito grave. Mais uma coisa grave que o Supremo Tribunal Federal faz contra o Brasil. Eu não sei até que ponto o Supremo vai agir desta forma sem que haja uma reação mais forte, né, das entidades, das instituições, do próprio governo, que tem que olhar com muito mais carinho isso, porque nós estamos destruindo o tecido jurídico do país e fazendo com que a Constituição seja apenas um papel, não tenha um fundamento, não seja um norte para as ações do país. E detalhe, Silvio, na mesma sessão, o STF aumentou em 18% os rendimentos de toda a área judiciária brasileira. Daí eu até faço um paralelo, porque ele estava, então, tirando as economias do proprietário de terra e aumentando seus próprios salários. Eu posso te enumerar aqui, só no estado do Rio Grande do Sul, centenas de processos em que os despejos estão suspensos em razão da Lei 14.216, e eu tenho certeza que amanhã, né, renovarão as suspensões com base na decisão desse julgado do STF, né? Ou seja, o proprietário de terra vai, mais uma vez, ficar sem obter a reintegração do seu imóvel. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que está hoje administrando o seu próprio dinheiro, quer dizer, reivindicando e aumentando seu próprio salário em dessintonia com a situação trágica que vive as finanças públicas em função da pandemia, ele está também inviabilizando a criação de riqueza daqueles que pagam o salário deles. Perfeitamente. Né? O Estado não produz nada, o Estado não produz riqueza, pelo contrário, o Estado se vale da riqueza produzida pelas empresas, por esses investimentos que estão aí hoje sendo surrupiados por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se vale disso para pagar os membros do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, nós vivemos tempos assim que eu nunca vi na história do Brasil, não sei se na história mundial existem exemplos como esse que estamos passando aqui hoje, de uma corte, uma Suprema Corte tripudiar em cima da Constituição e fazer isso sem o menor constrangimento, quer dizer, é mais grave isso aí. Eu não localizo no sistema ocidental nenhuma corte que tenha a influência política que o STF. Falasse da Corte Americana. A Corte Americana julga 12, 15 processos por ano, só processos de grande interesse social, que seria o que o STF deveria fazer no Brasil. Mas não, o STF acaba sendo o último guardião de toda e qualquer diretriz e interpretação sobre norma legal no Brasil, né? Mesmo as que não são constitucionais. É verdade. Aí tá, eles dizem assim que eles são provocados. Ora, se eu sou provocado, mas não é a minha atribuição, eu digo assim, isso não é comigo. Vai lá para as instâncias inferiores do judiciário. Né? Então, aí eles fazem isso porque eles são militantes. Esse é o grande problema do país. Enfim, nós vamos passar por isso aí realmente e manter e prestigiar uma Suprema Corte no futuro que seja uma Suprema Corte madura e que venha para exatamente fazer não só a sua função constitucional, mas também deixar que o país possa progredir e prosperar. Agora, eles se metem em combustíveis, se metem em salários, se metem em decisões administrativas, inviabilizam ações do governo. Não é tarefa da Suprema Corte. Realmente, isso não é assunto deles. Obrigado, doutor Gustavo Bernardi. Eu que agradeço, Silvio. Um rápido intervalo, então já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento.
Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, aliás, eu quero só fazer um parênteses aqui, quero agradecer aí a repercussão que vocês têm dado aqui ao programa, né? Principalmente nas redes sociais. Não é puxar o assado para a nossa brasa, como se diz, né? Ou a nossa brasa para o nosso assado. Mas, na verdade, o conteúdo que nós passamos aqui é que importa, né? E o conteúdo é trazido por aqueles que estão aqui, que desfilam aqui nesta bancada semanalmente, né? E depois nós colocamos nas redes sociais, os próprios nossos companheiros fazem isso, e esta repercussão é grande por quê? Porque o conteúdo é um conteúdo que interessa, é um conteúdo prático, da vida prática de todos nós. Interessa a família, interessa o aposentado, enfim, a todos nós que, se não estamos nessa situação, vamos estar logo, logo, ou alguém da família vai estar envolvido nisso. Doutora Luciana Pereira da Costa, obrigado pela sua presença uma vez mais, e sempre nesta área da Previdência, a senhora esclarece muito bem certos aspectos que às vezes parecem complexos, mas não são. Até porque a senhora facilita e coloca isso em linguagem muito clara. Qual é o assunto dessa semana? Então, primeiro, Silvio, muito obrigado novamente por estar no teu programa. É uma alegria estar aqui representando o escritório mais uma vez. E com esse intuito mesmo de trazer informações práticas para as pessoas na área da Previdência, que é o que a gente está atuando. Primeiro assunto que eu escolhi aqui. Enunciado do Conselho Pleno de Recursos da Previdência Social. A Previdência tem o dever de conceder o melhor benefício que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Então, qual é a consequência disso aqui? Primeiro, a pessoa que estiver encaminhando sua aposentadoria junto ao INSS, seu benefício, qualquer que seja, junto ao INSS, sabendo dessa informação, tem aquela, vamos dizer assim, certa tranquilidade no sentido de que, ainda que eu não saiba tudo que a legislação me garante, o servidor do INSS que estiver analisando o meu processo tem o dever de avaliar qual é o melhor benefício possível para o meu caso e me orientar nesse sentido. E qual é a consequência se isso não acontecer na prática? O servidor simplesmente indeferiu meu pedido ou simplesmente der um benefício que não é o melhor possível para o meu caso concreto. Isso me garante como segurado o direito de uma revisão, o direito de pleitear depois que isso seja respeitado e que eu tenha os atrasados, inclusive desde o pedido que eu protocolei no INSS. Então, a consequência disso não é que eu deva só esperar passivamente que o servidor me oriente e, se ele não orientar, não fazer nada sobre isso. Não, ele tem esse dever. Uma vez que ele não cumprir, eu sabendo disso, eu como cidadão, como segurado, eu posso... Tem o direito, né, de fazer com que isso seja observado e seja garantido, sim, o meu melhor benefício possível. E nisso a gente fala de revisão de benefício, nisso a gente pode falar também de reafirmação da data de entrada de requerimento. Por exemplo, eu entrei com o meu pedido num dia que cumpria determinados requisitos, mas um mês ou dois depois eu teria direito a outra regra de benefício, bem melhor, com valores melhores de renda. E o INSS, em vez de me orientar sobre isso, não orientou. Então, nesse sentido, também esse enunciado do Conselho de Recursos. E sendo do Conselho de Recursos da Previdência, eu não preciso de um processo judicial para me amparar. O próprio INSS, administrativamente, tem que me garantir. Interessante isso que a senhora coloca, são duas coisas. Em primeiro lugar, a questão da qualificação e da boa vontade do servidor do INSS. Eu sempre fui muito crítico, embora tenha sido funcionário público, que há momentos assim, por exemplo, os funcionários do INSS, muitas vezes, quantas greves eles fazem ao ano, né? Muitas vezes eles estão insatisfeitos com a forma como o INSS os trata, e isso pode, de alguma maneira, né, se refletir na forma como ele trata o aposentado, o figura daquele que quer se aposentar, a pessoa que vai lá buscar os seus direitos. Isso é uma questão. A outra questão é que diz respeito ao seguinte, né, que todo o camarada que está nessa condição de reivindicar sua aposentadoria precisa de um apoio, de uma assessoria, de alguém que seja especialista, porque isso vai evitar que você vá ter dor de cabeça lá adiante, não é mesmo? Com certeza.
E ainda que tu não esteja assessorado num primeiro momento, assistindo programas como o teu, que trazem informações como essas, e tu tendo conhecimento sobre isso, tu colocando dentro do teu processo de aposentadoria toda a documentação que tu considera pertinente, ainda que ela não seja considerada pelo servidor na avaliação dele, isso lá na frente, quando tu for pesquisar, for ser orientado por um especialista, ele vai aproveitar aquela prova que tu juntou no processo para, aplicando esse enunciado, buscar teus atrasados. Com certeza. Qual é o outro assunto, doutora? Outro assunto muito interessante e muito recorrente também. Se eu ganho uma ação trabalhista, isso tem efeitos imediatos no meu benefício previdenciário? Nem sempre, e aí temos que ter algum cuidado. Eu vou ler aqui a ementa do enunciado, que a comprovação de tempo de contribuição mediante ação trabalhista transitada em julgado somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material, contemporânea aos fatos, constante nos autos do processo judicial ou administrativo. O que eles estão dizendo aqui? Teve uma época que era muito comum entrar com processo trabalhista e, mediante um acordo, fica registrado ali que houve um vínculo, às vezes de tantos anos, com empresa tal, só que aquele vínculo não ocorreu de fato. Era um acerto entre as pessoas que usavam a Justiça do Trabalho para isso. Com o tempo, o Judiciário, vamos dizer assim, se blindou contra esse tipo de situação, que é uma fraude, é uma simulação, e começa a exigir que não basta uma sentença trabalhista. Eu preciso que esse processo trabalhista tenha sido instruído com documentação que comprove efetivamente aquele vínculo que eu estou depois ganhando na Justiça do Trabalho. Para que isso sim daí tenha efeitos para a Previdência. Esse enunciado está confirmando isso, e não só o enunciado do Conselho de Recursos, mas também no Judiciário a gente tem o mesmo embasamento no fim das contas. Eu preciso que o processo trabalhista seja amparado por provas da época da prestação do serviço que eu estou alegando que tive. Não basta o reconhecimento do vínculo, não basta eu alegar, chegar lá, está aqui, foi cumprido, tá, inclusive as contribuições recolhidas. Vai ter discussão se não tiver tido a devida instrução desse vínculo trabalhista. Muito bem, olha que dois assuntos extremamente importantes, né, que dizem muito respeito a esse processo todo da Previdência Social, que é fundamental que as pessoas tenham essa percepção e busquem a assessoria de alguém importante, né, que tem esse conhecimento e pode mostrar o melhor caminho a seguir. Doutora Luciana, um abraço, até a próxima. Até a próxima. Muito bem, para encerrar o programa dessa semana, nada melhor do que falar com um grande professor, consultor empresarial, palestrante de renome, que é o professor Saul Sastre. Obrigado, professor, pela sua presença uma vez mais aqui de Cachoeirinha a Porto Alegre, direto para o mundo. É um prazer sempre estar aqui, Silvio. É muito bacana participar desse programa. Estava fazendo as contas, quase 5 anos aqui participando semanalmente do programa, né? É um orgulho para mim, assim, na verdade, minha assim, carreira. Eu sempre digo, né, Saul, o programa assim, ele abre espaço para pessoas como o Saul, né, e aqueles que desfilam por essa bancada, porque cada um traz essa contribuição. Eu acho importante isso. Quer dizer, o programa não é meu, o programa é nosso, né? E a contribuição que nós levamos é a informação, é o conteúdo, né? É a orientação que cada um, como o professor Saul Sastre faz, exterioriza aqui nesse espaço há 22 anos no ar. Nós começamos lá em 2000, o programa era Contraponto naquela época, né? E temos evoluído aí e tal, e hoje realmente o programa é conhecido nesse segmento todo, né? E exatamente por isso, por trazer este tipo de conteúdo e opinião independente. Aqui nós não temos propaganda de oficial de governo nenhum e nos permite falar abertamente de ponto de vista jornalístico com independência. Mas, professor Saul, nós estamos aí praticamente agora, né? A Organização Mundial da Saúde já decretou o fim da pandemia, já não é mais pandemia, é uma gripe, hoje a Covid e tal. E isso está trazendo uma retomada das atividades econômicas. Como é que o senhor está vendo isso? Ainda é uma ressaca, né? É sempre bom falar de economia e desenvolvimento, né? De maneira livre, né, Silvio? Mas assim, nós ainda estamos vivendo uma grande ressaca. O empresariado está, na grande maioria, remando bastante, tá, para sair da crise, né? Boas iniciativas do governo federal, por exemplo, o Pronamp está aí de volta, e ele é um instrumento importante para que as empresas possam se restabelecer. Também tem que eu esqueci agora o termo, mas é um programa do governo federal também para incentivo de empresas de eventos,
E todos os players, né, que foram muito prejudicados com a pandemia. Fora o auxílio emergencial para as pessoas, 20 milhões e 800 mil pessoas, os caminhoneiros, os taxistas, o auxílio gás, tudo isso é que o governo está fazendo esse esforço fiscal, porque já não há mais roubalheira no governo. Então, hoje as empresas estatais estão dando lucro, o governo está antecipando o dividendo dessas empresas. Por exemplo, assim, a Petrobras ia pagar dividendo lá em novembro, paga 2, 3 vezes por ano, vai antecipar para agora para justamente viabilizar o pagamento desse colchão, né, digamos, de apoio para as pessoas que foram prejudicadas pelo Covid, que não foi responsabilidade única do governo federal. Exato. Assim, então, nessa ressaca, né, tem algumas coisas que estão atrapalhando um pouco ainda, né, Silvio? Assim, as eleições que estão se avizinhando, então tem essa polarização toda, né? Exatamente. A questão do diesel, né, se a gente pensar, o diesel está muito caro e a gasolina está mais baixo, então isso está incentivando muito o transporte individual do que o transporte coletivo, está onerando muito o preço das mercadorias. Então, isso é uma situação também que a gente vê que o governo federal está se mexendo para resolver, mas é uma situação que está dificultando um pouco a nossa retomada da nossa economia. Então, cada um dentro das suas possibilidades está buscando inovar, cada empreendedor, e buscar, então, a retomada desse mercado. E aí vem a grande palavra, né, que é a inovação. A inovação, ela hoje é, vamos dizer assim, o carro-chefe para a competitividade das empresas e vai em todas as linhas, né? Por exemplo, no nosso caso lá, Silvio, na PS Capital, a gente tem trabalhado muito com a melhoria da competitividade através do pagamento racional de tributos, ou seja, paga o justo dentro do compliance tributário brasileiro. Ou seja, e com isso acaba pagando menos impostos que o concorrente, acaba tendo melhor competitividade. Mas também tem, assim, melhoria em processo, ou seja, faz mais tem mais resultado com menos processos dentro da empresa, não se discute qualidade. Simplifica o processo, né? Simplificar, racionalização de processo, ou seja, não se discute qualidade, porque a empresa que ainda está discutindo padrão de qualidade está muito atrasada, né? Hoje o consumidor, o cliente, ele não quer saber de problemas de qualidade. Então, tudo isso vem retomando. Ficou uma herança boa de todo o ruim da Covid, ficou uma herança boa. No meu caso, assim, na minha visão, são essas reuniões virtuais que hoje popularizou. Então, tu consegue fazer muita coisa rapidamente durante o dia. Faz 3, 4, 5, o mercado já é o mundo todo, não é mais aquela questão geográfica que nos limita, né? Então, várias coisas ficaram. A gente pode dizer assim, Silvio, existe uma realidade antes da pandemia e existe uma realidade de negócios pós-pandemia, totalmente diferente. Professor, desse mercado, dessa complexidade toda, nessa retomada toda, né, com hoje um novo padrão de comportamento, de relações de trabalho e tal, hoje eu estou vendo assim que os empresários estão ansiosos, estão refletindo e necessitando motivar as suas equipes, né? Motivar a equipe, eu acho importante isso, porque a motivação... Napoleão Bonaparte já dizia, eu fiz isso na minha reflexão toda semana, ele dizia que não adianta você ter um armamento bélico competente se você não tem como motivar a sua tropa. Napoleão Bonaparte dizia isso. Então, uma guerra se ganha dessa maneira também. E, em nível empresarial, se ganha também motivando a equipe. Como é que estão as palestras hoje? O pessoal está demandando palestras presencialmente, pela internet? Como é que está? Alguma coisa presencial, porque tem aquela situação do contato físico, né? Da questão da motivação. A emoção também, exatamente. Né? E alguma coisa virtual, certo? Então, hoje, as próprias universidades, as próprias equipes, empresas de consultoria estão contratando... eu tenho agora, até o fim do mês, eu não lembro agora a data, eu tenho um trabalho motivacional dentro de uma organização para uma equipe de vendas, né? Trabalhando bem as questões do propósito, né? E também, principalmente, Silvio, da inovação, porque a inovação vem de pessoas. Então, não existe uma máquina de inovação dentro da empresa, não existe nada que promova, né? E aquilo que eu sempre falo, hoje as empresas elas precisam racionalizar também pessoas, né?
Por quê? Por uma questão assim de economia, por uma questão de competitividade. De sobrevivência. De sobrevivência. E o pescoço para cima, né? Então não é mais mão de obra. Nós contratamos sempre do pescoço para cima. Nós queremos aquelas pessoas que sejam... antes de contratar o Silvio, na empresa, a empresa tinha uma realidade. Depois do Silvio, a empresa melhorou muito mais. Todo empreendedor quer essas pessoas na sua equipe. Né? E isso é impagável, um talento desses. Com certeza. Porque ele trabalha muito motivado. Ele trabalha como se a empresa fosse dele. É tu contratar um empreendedor para trabalhar contigo e ali ele conseguir se desenvolver e desenvolver o negócio junto. Tem muita relação, Silvio, com a espiritualidade. Isso aí. Porque a espiritualidade, na verdade, é um sentido para a vida, né? Então ele olha ali aquele trabalho, aquela empresa e o colaborador motivado, nesse sentido, ele chega lá e diz assim, aqui eu também vou realizar os meus sonhos profissionais. E lógico, não se discute uma boa remuneração. Eu gosto que é a muito, consequência disso. Eu gosto muito, sou apaixonado por meritocracia. Lógico que é um termo assim muito muito difícil de se falar, porque meritocracia se dá a partir de igualdade de condições. E a partir disso se tem os resultados. Então é um tema fantástico, dá para falar o resto Com certeza. 2, 3 horas sobre isso. Com certeza. Saulo, obrigado pela tua presença aqui. Tenho a certeza que as coisas vão melhorar daqui para frente. Estamos já chegando agora em setembro, apesar da eleição. Setembro, primavera vem aí e tal, e acho que vamos ter um bom ano. Tomara que as coisas naveguem em mar não tão revoltos assim. Mar de brigadeiro. É verdade. Um abraço e até. Boa semana. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana de trabalho. Semana que vem, um novo encontro aqui conosco. Até lá.